Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Mais uma semana que se inicia e com ela o nosso desejo de perseverar, de continuar na caminhada do bem, de conhecer melhor e mais a fundo a nós mesmos, para só então a gente conseguir compreender o outro. Sendo assim, peçamos ao Pai amado com um sorriso no rosto e muita gratidão no peito. Pai, faz de nós, cada vez mais e melhor, ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da bondade, da justiça, da alegria e da caridade. Que assim seja. E aos irmãos de luz que nos guiam, inspiram e protegem humildemente, nós agradecemos pela companhia sempre saudável e pedimos que vocês possam fluidificar a água que separamos para que ela transforme-se em um bálsamo para o nosso corpo, nossa mente, nossa alma, nosso peito, atuando em cada célula, cada chakra, cada átomo, a fim de que a gente esteja cada vez mais em sintonia fina com o que é bom, com o que é do bem, com o que é o certo. Amém. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Sejam perfeitos. Características da perfeição. Jesus disse: amem os inimigos, façam bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim serão filhos de seu Pai que está nos céus e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, este ensinamento moral, sejam, pois, perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito, se tomado ao pé da letra, daria a entender a possibilidade do homem também atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Os homens aos quais Jesus falava não tinham condições de compreender essa questão, e por isso ele se limitou em apresentar-lhes um modelo e pediu para que se esforçassem em atingi-lo. Jesus falava de uma perfeição relativa, aquela que a humanidade era capaz de compreender e que a aproximasse mais da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade, pois para praticá-la é necessário possuir todas as outras virtudes. De alguma forma, a prática da caridade é influenciada pelos vícios e pelos pequenos defeitos que o homem possui. Todos esses vícios nascem do orgulho e do egoísmo, que são os seus sentimentos contrários.
Tudo que estimula exageradamente a personalidade enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a bondade, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Se aquele que ama o próximo consegue também amar os inimigos, isso é sempre um indício de superioridade moral. Assim, o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo. Eis porque Jesus, após ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Bom, meus irmãos, é isso. Querer ser perfeito não significa que nós vamos ser, mas o querer ser perfeito, assim como nosso Pai amado é, nos dá a motivação de querer sempre crescer um pouquinho mais, evoluir, melhorar, nem que seja um pouquinho a cada dia. E é esse o pensamento que nós devemos ter todos os dias, inclusive pode ser aplicado em nossas orações, ao acordarmos ou quando formos dormir. Pai amado, que no dia de hoje eu consiga ser melhor do que eu fui ontem e ainda menos do que eu serei amanhã. Porque o movimento do progresso é a nossa essência. A evolução é a nossa meta, a nossa sina. Então, a gente, para iniciar isso, precisa sobretudo querer. Precisamos querer ser melhores do que já fomos. E para isso, temos o nosso orai e vigiai. Primeiro é concentrar a atmosfera interna e a que nos envolve com as melhores energias possíveis. Internamente, é orando, é nos cercando de bons pensamentos, evitando livros, programas, músicas e qualquer outros elementos externos que alterem a nossa energia, que nos puxem para baixo, seja pelo linguajar, pelo tom, pelo teor, por coisas que promovem o ódio, o terror, o medo, e sintonizando sempre e cada vez mais com a alegria, com a positividade, com a paz, com a fé, com a esperança. Então assim a gente começa. E no nosso externo, buscando sempre a meditação, estar em companhia de pessoas que também nos coloquem para cima, buscar a oração, buscar o centro espírita, se for o caso a igreja, o centro, qualquer lugar que te faça entrar em contato consigo mesmo. Fazer terapia, se possível for, fazer atividades, hobbies que te acalmem, controlem sua ansiedade, te coloquem em um estado em que a ansiedade, a raiva, a irritabilidade não morem no seu peito. E quando a gente consegue estar em comunhão com essa paz interna e essa paz externa, o progresso, meus irmãos, é inevitável. A evolução é inevitável, porque nós estaremos em sintonia com tudo que é bom. A espiritualidade, então, conseguirá ainda mais e melhor, através da intuição, sugerir para a gente boas decisões, bons pensamentos, boas escolhas em nossos dilemas diários e cotidianos. Então, o ser perfeito, o querer ser perfeito, é a tônica de quem busca o bem. A gente sempre sabe, pois a nossa consciência, ela é um sininho que, por mais que a gente tente esquecer que ela existe, a consciência toca toda vez que nós estamos pensando alguma coisa errada, fazendo alguma coisa errada, falando alguma coisa errada. Então, toda vez que a nossa consciência apitar, olha, isso aqui não é certo,
Só que não é para ser desse jeito. Que a gente possa ter a coragem, a disposição e a garra de dar ouvidos a essa consciência moral e ir melhorando. Olha, eu sei que isso aqui não é certo, eu já não vou fazer mais. Eu sei que isso aqui me atrasa no meu processo de evolução. Vou tentar trabalhar isso. Se eu não estiver conseguindo, eu vou buscar ajuda, vou buscar apoio, vou buscar conselhos. Mas é preciso, meus irmãos, querer ser perfeito. Não perfeito aos olhos dos homens, dos nossos irmãos. Porque isso aí é um ideal de prepotência e arrogância. Mas querer ser perfeito aos olhos de Deus, que a gente perceba e sinta dentro de nós que as nossas atitudes estão deixando o nosso Pai amado orgulhoso e feliz, porque nós estamos nos inspirando nele, no nosso irmão Jesus e em todas as criaturas boas que nós temos como referência, que já pisaram neste planeta. Então, vamos trabalhar nossas virtudes, vamos focar nos nossos deveres, vamos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito, a fim de que a gente saiba cada vez mais o nosso papel no mundo, neste mundo aqui e no mundo real, que é o plano espiritual. E com um sorriso no rosto e muita gratidão no peito, vamos agora entoar o Pai Nosso, pedindo a Deus que a semana venha linda e leve. E que também, que se não for, que a gente entenda que as adversidades que surgirão serão para o nosso crescimento e nós a abraçaremos com toda a coragem, fé e determinação possível, e sabendo que não estaremos sozinhos nessa caminhada. Quanto mais nós abrirmos o nosso peito para o bem, os irmãos de luz estarão à nossa volta e nos auxiliarão nessa batalha que há de surgir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois é teu o poder e a glória para todo sempre. Amém.